Olá, tudo bem? Estamos de volta com os nossos podcasts e hoje nós vamos falar sobre um temperamento bem do bravinho, né? Tô aqui com a minha convidada Adriana para continuar esse vídeo. Fica aqui com a gente porque tá muito interessante. Vamos aprender aqui várias coisas legais sobre esse temperamento. Mesmo se você não for colérico, fica aqui com a gente porque talvez você tenha algum amigo, alguém que você conheça e que vai ser muito interessante também você entender um pouquinho mais para dar aquela ajudinha também, né? Sem se intrometer na vida, claro, mas dar uma forcinha pra pessoa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, compartilhar o seu vídeo, ativa o sininho também das notificações para sempre estar por dentro aqui de tudo que a gente publica. Vamos lá então? Conta uma coisa pra mim, Adriana. O colérico é o briguento, é o estressado, é o grosseirão, é isso mesmo? Bom, se ele não for um colérico melhorado, provavelmente Ixi, ai, ai, ai. ele é o colérico, ele é explosivo, né? Eu vou colocar aqui para vocês então os pontos fortes do colérico. Vamos lá. Aí nós vamos nos pontos de melhoria. Ixi, esses aí é brabo. Aí você vai aí se identificando, né? Claro que não é somente com essas virtudes, vamos dizer assim, de cada temperamento ou até com cada defeito que você vai se intitular como um colérico. Aí vai de uma observação, de você ler coisas também, né? Se instruir a respeito do temperamento e depois até fazer um teste ou, se você quiser, o acompanhamento de alguém, de um profissional da área, não é? Então, qual que é a primeira... Isso porque é ponto forte, tá? Mas o colérico, a primeira virtude dele, ele é aquela pessoa enérgica. O colérico, ele é enérgico. O colérico, ele tem um pouco, às vezes, aquele meio comportamento militar, Vixe, né? Enérgico. Outro comportamento do colérico, ele é totalmente independente. O colérico, ele não... Você, desde criança, você já começa a perceber a independência naquela criança, não é? Outra coisa que é uma qualidade, né, do colérico, ele é audacioso. Ele não tem medo. é uma pessoa que vai mesmo pra frente. Mete a cara. Deixa comigo que eu faço. Isso, mete a cara, né? O colérico, ele é um realizador. Ele, por exemplo, depois nós vamos conversar aqui, tem outros temperamentos que ele vive numa fase ilusória, outro na fase de pensamento. O colérico não, ele realiza. Ele é a pessoa da ação realmente, Você quer desenvolver, por exemplo, nas empresas, né? Nas empresas, grandes cargos de líderes são coléricos. Porque eles botam a mão na massa. E aí, se a gente trouxesse, por exemplo, para o âmbito da igreja, a liderança de um colérico, ela é diferente do que, por exemplo, sei lá, um coordenador de grupo de oração ou de qualquer outra coisa. O melancólico, ele coordena, não que, claro, a pessoa não vá fazer um bom trabalho, de maneira nenhuma, mas é diferente quando a gente tem um colérico ali à frente, ele tem, assim, uma visão diferente daquilo. Porque o colérico, ele é visionário, né? O colérico, ele tem uma visão ampliada das coisas. Só se ele, depois nós vamos trabalhar aqui os pontos de melhoria, se ele não é melhorado, ele corre o risco de passar por cima das pessoas. Isso é muito perigoso. E assim, eu vejo que realmente a pessoa das realizações, né? A pessoa do pensamento alto, Isso. né? Que quer... Visionário. Essa pessoa, ela tem, assim, uma chance muito grande de cair ali numa ambição, numa coisa assim que gera um descontrole, que seja aquela pessoa que talvez pise no outro para subir. Como que fica essa questão? Normalmente o colérico, ele está muito vinculado, né, ao pecado capital do orgulho, a soberba. Certo? Porque aí o que acontece? Você está me puxando aí, já vou falar um dos pontos que precisa, os pontos de melhoria, um só por enquanto, vou falar os pontos fortes ainda também. Mas o colérico, um ponto de melhoria dele é a prepotência, porque ele é prepotente. Então, se ele é prepotente, quando são questões de poder, para ele,
se ele não está trabalhado, se ele não tem um autoconhecimento, porque o que vai vencer essa prepotência? Qual que é a virtude que vence o pecado capital do orgulho? É a virtude da humildade. Então, para um colérico ser humilhado... mas deve sangrar. Se ele não está, vamos trazer agora aqui para o nosso âmbito do Evangelho, não é? Aí você pega Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não é? Aí está lá em Filipenses 2 para nós, sendo ele de condição divina, não é? Se humilhou. Então, para o colérico trabalhar isso, são muitos anos de estrada e de reconhecimento, né? Aí nós temos aqui uma outra virtude do colérico, que ele é muito prático. Eu vou pedir agora uma licença usando o seu temperamento. O melancólico, né? Nós estamos falando de melancólico aí, nós vamos falar de fleumático primeiro. O melancólico, ele faz assim vou usar essa palavra bem popular, ele floreia as coisas para ele contar algo. O colérico se irrita de ouvir o melancólico. Vixe, mas você já tá irritado aqui comigo já? Não tô. Porque o colérico ele é muito prático. Talvez você que esteja me ouvindo, que seja um colérico, quando você está ouvindo um melancólico, ou até mesmo um fleumático, que depois nós vamos conversar mais, é que tudo está um ligado no outro. O fleumático ele pensa para depois ele verbalizar. E o fleumático, o colérico não, ele pensa, fala, faz tudo meio bagunçado na cabeça. É um fio ligado no outro. Vai tudo junto ali. E aí ele se incomoda com a demora da elaboração do mapa mental do melancólico. Nossa. Então, e um outro ponto forte do colérico, que os coléricos eles são muito eficientes. Quando você dá uma tarefa, né, para um colérico, ele vai cumprir com exatidão. Os coléricos eles são eficientes. Outro ponto forte, os coléricos são decididos. Eles já têm ali uma decisão, como eles já têm uma visão, eles decidem. É isso que eu quero. É tudo mais claro, né? Isso, é tudo mais claro para ele do que outros temperamentos, que nós vamos ver aqui, que tem inseguranças, medos, né? O colérico não, ele é bastante decidido. E o último aqui que nós vamos colocar, tem outros, né? Outros atributos aí, pontos fortes. Mas os coléricos são líderes. Então eles têm uma liderança nata, não é? Então assim, o colérico muitas vezes, quando ele está em grupo, seja em escola, seja em faculdade, seja numa comunidade eclesial, não é? Seja na comunidade familiar, o colérico ele tem uma liderança. Isso é muito interessante mesmo, porque é algo que a gente consegue observar com muita clareza. Tanto quando assim é um colérico que ele está ali mais resolvido consigo mesmo, se conhece melhor e sabe trabalhar, né, aqueles pontos de melhoria, mas aquelas coisas que são qualidade, a gente consegue ver muito claramente o melhor do colérico, porque é um temperamento muito intenso em tudo, né? Então eu, sim, consigo assim, sentir e perceber essa intensidade. E isso também é claro que, acho que para a pessoa que não se conhece muito bem, que ainda não sabe aquilo que ela, né, precisa melhorar e tudo mais, também fica bastante evidente, né? Sim. Que aí seriam esses pontos de melhoria. Isso que nós vamos falar agora. Aí você que está se identificando colérico aí, é muito interessante. Aonde que a nossa melhoria acontece, Tainara? Aonde que uma cura em nós acontece? Qual é o nosso processo? Tem um processo que nós chamamos de individuação. O indivíduo tornar-se pessoa, o indivíduo tornar-se com ele próprio, não é? E qual que é o primeiro passo dessa individuação? E quando nós vamos olhar aqui para todos os processos de melhoria de todos os temperamentos, nós precisamos fazer esse processo de individuação. Qual é o primeiro passo? Aceitar.
Então, primeiramente, você aceita o seu temperamento, vamos dizer, os seus defeitos. Precisa ter uma aceitação. Segundo passo, você precisa ter um reconhecimento. Eu preciso aceitar, mas eu preciso me reconhecer com aquele temperamento, ou até mesmo com esse ponto, vamos chamar de ponto fraco, esse ponto de melhoria, né? E porque não deixa de ser uma fraqueza do temperamento. Com certeza. Tá? Porque como é um ponto de melhoria, é uma fraqueza do temperamento, se ele não tiver tratado e melhorado, através dele você pode cair em fortes tentações. Sim, faz todo sentido. Terceiro passo, você precisa compreender. Tá? Então eu me aceito, me reconheço, Isso. me compreendo. E aí o quarto passo e o último, eu me decido. Você tem a liberdade se você quer decidir melhorar ou não. No fim das contas, volta para nossa mão, né? Isso. A escolha Sim. é nossa. Porque Deus nos dá essa liberdade. Sim. Você é livre. Veja bem, hoje a própria igreja, ela nos traz tantas coisas que vai facilitando esse autoconhecimento, né? E o que na verdade a igreja propõe para nós? Jesus Cristo. E Jesus Cristo prometeu a nós uma vida e uma vida em abundância. Mas qual é a essência do ser humano, o seu verdadeiro eu? A imagem e semelhança de Deus. Ai, sim. Maravilhoso. Não é isso? Então, assim, qual que é o primeiro ponto, então, de melhoria dos coléricos? O colérico, vamos chamar aqui dos nossos pontos fracos, né? O colérico, ele é cruel. Nossa! O colérico, nós podemos dizer que eles têm um sadismo. O que é o sadismo? Se você me fez algo, eu vou dar um jeito. Eu posso, às vezes, nem responder você grosseiramente. Mas eu vou dar um jeito, na hora oportuna, eu piso no seu calcanhar. Vai dar o troco. Vou te dar o troco. Tem essa crueldade. É um sadismo. Pesado. É pesado. Outro ponto dos coléricos, né? A melhoria. São muito impacientes. Isso é algo bem perceptível, né? Então, assim, imagine agora, nesse tempo, né? Nesse século XXI, que nós vivemos a era da ansiedade. Sim. Então, os coléricos sofrem mais. Porque os coléricos, eles querem sempre as coisas para o ontem. Nossa, imagina nessa pandemia, então. Então, assim, eles são muito impacientes. Então, precisa trabalhar essa impaciência. Aí você já me fez uma pergunta, né? Acho que no bloco anterior, no vídeo anterior, que você fez como de uma forma espiritual. Aí você precisa pegar lá em Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito. Que um dos frutos do Espírito é a paciência. E aí você precisa trabalhar muito isso com o colérico. Por exemplo, eu sou uma colérica. E eu trabalho mentalmente essa impaciência. Porque como que você começa a trabalhar isso? Você precisa respeitar o limite do outro. Eu não posso querer que você, que é uma melancólica, pense e haja como eu. Ai, com certeza. Porque realmente somos muito diferentes e não vai acontecer. Não, sair igual. só que isso não desmerece você e nem a mim. Sim. E qual que é a beleza de tudo isso? O respeito. Só que o colérico precisa entender isso e precisa reconhecer que ele tem essa impaciência. A chave de tudo tá aí, né? Entender, reconhecer, aceitar e tomar a decisão. Né? Isso aí. Outro ponto, né, que eu até falei já no vídeo aí. O colérico, ele tem uma grande tendência à prepotência. Essa é perigosa mesmo, não? Ele tem uma grande tendência, muitas vezes ele quer... vou abrir um leque bem pequenininho aqui, né? Se ele tem no seu histórico de vida uma história, às vezes, de desvalorização, essa prepotência é ainda maior. Que ele quer mostrar isso.
provar o valor, né? Isso, tá? O colérico, ele é do contra. Eu não sei porque eu me levei a memória uns coléricos aqui. O colérico, ele é do contra, né? Ele quer ficar argumentando e às vezes quer que as pessoas comprem a ideia dele. Ideia dele. Certo? É muito real. Que mais? Isso aqui também não é uma coisa muito agradável. O colérico, um ponto de melhoria e muita melhoria, ele é autossuficiente. Eu não preciso que as pessoas façam isso para mim. Eu não preciso de ninguém. Eu faço sozinha, né? E ninguém é uma ilha que vive sozinho. Então são pontos de melhoria, tá? Outra coisa, ponto de melhoria, colérico, ele é um pouco insensível. Pra ver, né? O que sobra em uns, falta em outros. O que é sensível demais, às vezes não é? Então assim, eles são insensíveis. E a última coisa, né, a ser melhorada, ele é astucioso. Ele tem uma astúcia. Dependendo do colérico não trabalhado, eles se bastam. Eles se acham cara. E acaba indo por caminhos que realmente, assim, ali ele não vai enxergar, mas no longo prazo vão fazer tão mal ali, né, pra ele. Nesse caminho de eu sou autossuficiente, eu tô sozinho. Sim. E às vezes a pessoa ela não percebe que ela está indo por um caminho que quem vai mais sofrer é ela mesma, né? Porque assim, né, tá, veja bem, dependendo aonde a pessoa trabalha, alguns comportamentos desse parece que são positivos, mas não são. Até no mundo hoje, corporativo, competitivo, né, que nós vivemos, e é pregado muito isso, não é? Para o colérico isso aí, eles vão em cima. Só que eles acabam se destruindo. Sim. E destruindo outras pessoas também. Então, a grande importância de trabalhar essa crueldade, essa impaciência, essa prepotência, essa autossuficiência, não é? Realmente. Agora, você imagine um colérico bem trabalhado. É uma pessoa, é um trator. Não, com certeza. Nossa, assim, é realmente aquela pessoa que ela consegue ir além e levar os outros junto. Sim. Além, né? E, não, assim, é completamente diferente. E aí, assim, como é que um colérico, aí ele consegue se aproximar mais de Deus? Então, assim, tendo todas essas questões, essas características, né? A gente já observando os pontos de melhoria, para ele estar mais ali conectado com Deus, assim, tem alguma forma que seja mais destinada ali para o colérico, que ele possa se interiorizar melhor, assim? O colérico, como ele é prático, né, como ele é um realizador, o colérico ele tem uma facilidade de uma disciplina oracional. Isso é bom. Né? Ele tem essa facilidade dessa disciplina oracional. E normalmente, né, os coléricos eles vão se interessar muito também, até mesmo pelas coisas, né, da igreja. E claro que aí também quem conquista é o próprio Jesus. Isso, com certeza. Não é? Quem conquista é o próprio Jesus, porque assim todos os temperamentos, né, está incutido aí em cada um de nós. Mas todos os temperamentos têm essa abertura, né, ao sagrado. E aí, só que, claro, alguns são mais disciplinados do que outros. Mas o colérico, ele tem essa obediência, né, essa disciplina. Quero só ver a hora que chegar no melancólico, eu tô até com medo. Mas, assim, muito interessante mesmo. Não imaginava tudo isso a respeito dos coléricos. E a gente acaba tendo também alguns preconceitos ali, né? Sim. De sempre entender, às vezes de forma muito errada a pessoa, né? Acho que até faltar um pouco ali de empatia, né? De querer ajudar um pouco também a pessoa a se conhecer um pouquinho melhor, né? Eu acho que às vezes uma conversa que a gente tem com alguém pode ajudar de alguma forma. Então por isso que até a gente citou no começo aqui, né? Mesmo que você não tenha esse temperamento, é super legal você conhecer,
Porque talvez você conheça alguém que tem e que ainda não se conhece, não se entende. E é claro que você não vai lá meter o dedo na vida da pessoa, também não é isso. Não podemos. Mas, assim, funcionar ali como alguém que está compreendendo mais ou menos o que está acontecendo e talvez ali de alguma forma oferecer algum tipo de ajuda, né? Bom, então hoje nós falamos aqui sobre o colérico, que é, assim, um temperamento, ó, do porreta. Fogo. É fogo. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo para que possa alcançar muito mais pessoas. E no próximo vídeo a gente vai falar de um temperamento muito interessante, eu diria até um pouco peculiar, porque as pessoas não conhecem tanto sobre esse temperamento, né? Assim, às vezes a gente se empolga bastante com os outros e a galera desse temperamento fica um pouquinho esquecida, mas por quê? Porque são mais na deles, né? Porque são mais tranquilos, porque são mais ali reflexivos. Quem que é essa galera? São os fleumáticos. Então, fica atento nas nossas mídias sociais, porque próximo vídeo a gente vai falar com os fleumáticos e com você que conhece um fleumático também e quer aí dar uma força para ele. Até a próxima!